eu vou fazer uma arte aqui, que é uma encomenda, na técnica espatulique. É uma técnica que eu desenvolvi para mim, né? Porque existem várias técnicas, mas às vezes você não se... Deixa eu tirar aqui, peraí. Eu vou pintar essa tela na técnica espatulique. É uma técnica que eu desenvolvi porque eu gosto muito de trabalhar com a massa bem espessa. A massa que eu digo é a minha tinta, que é acrílica. Eu não misturo ela com outras massas. Esporadicamente que eu faço isso. Então, só que eu também gosto de trabalhar com a tinta líquida. E eu experimentei, né, fiz algumas experimentações em algumas telas e eu gostei bastante do resultado que deu. E eu continuei trabalhando com essa técnica, né, até eu desenvolver ela bem, para eu conseguir dizer que essa técnica é uma técnica minha, né, e eu gosto muito de trabalhar com ela, os resultados que ela me dá. Então é isso. Então eu vou fazer aqui essa tela, ela tem 1,20 m por 1,20 m, ela é bem grande, gente, ó. Grande, né? Quase nem cabe aí no vídeo, na tela. Então eu vou começar aqui. Então o que eu faço de primeira mão? Eu vejo quais as cores das tintas que eu vou usar e as primeiras tintas eu já misturo elas, né, nas cores que eu quero. Por exemplo, o branco. Eu vou fazer aqui, tem 3 tons aqui de bege, então eu vou trabalhar com bastante tinta bege, né? E com a tinta Steel, que eu gosto muito dessa cor, que é Steel Grey. Deixa eu ver se consigo pegar certinho o nome dela aqui. Steel de Grey Pardo, tá? É uma das tintas que eu mais uso nas minhas obras, porque ela é uma tinta transparente, então você pode adicionar ela com várias cores e ela te dá sempre um resultado muito bonito. Então eu uso bastante ela. Eu gosto de trabalhar com a paleta de cores de tons de bege, tons de terra, né? De amarelos e de verdes, principalmente o azul turquesa e o verde esmeralda. Também os azuis, né? Todos os tipos de azuis e o branco. E os verdes, né? Porque os verdes eu amo demais, o verde turquesa, o verde viesser. Eu gosto de comprar todos os verdes e misturá-los para dar outros tons de verdes. Então, assim, quando eu trabalho numa tela, eu não fico naqueles verdes da própria tinta. Eu sempre misturo para que saiam outras cores, que eu acho isso magnífico na tela. Essa condição que a gente dá, porque a natureza, para você conseguir todas as tons de verde, você tem que, são mais, né, aqui no meu ateliê, que é uma floresta, você vê assim inúmeros, não tem nem como contar todos os tons de verdes que existem. Então eu tento imitar isso para que fique viva a minha tela, tá? Então eu vou começar aqui com os tons de bege. Eu gosto de colocar bastante... Gente, essa tela, ela já vem, né, o Adilson que prepara para mim as telas, ela já vem, esse tecido, já com uma mão de tinta, né? Ela já vem com uma tinta sobre o tecido não é cru. Mas mesmo assim, eu passo ainda uma camada generosa de tinta branca antes de eu iniciar a obra. Por quê? Porque daí ela fecha mais os poros e ela fica mais robusta na hora que eu pinto, né? Dá mais textura. E é isso que eu gosto de trabalhar. Textura nas telas. Então eu vou começar aqui, ó, com a espátula, daí vocês vão verificar que eu trabalho com a espátula, com a tinta derramada e mais espátula. Então assim, até eu conseguir todas as nuances que eu quero trabalhar numa obra, né, ó. Eu vou misturando aqui os tons de bege com os tons de branco, até dar a cor que eu quero, tá? Então eu deixo uma camada, ó, bem espessa de tinta. Por quê? Porque isso faz com que também a tela
fique mais textura e também é uma maneira de proteger mais a sua obra, né? Quanto mais tinta tiver, melhor é. Eu acredito assim, né? Gente, que cada artista, na hora que está desenvolvendo as suas obras, ele tem a liberdade de criar, né? Como eu trabalho com o abstrato lírico, mas eu tenho gosto muito das obras do Monet e do impressionismo que ele faz e do expressionismo também. Então eu gosto da minha arte abstrata, mas que tem um pouco a ver, quem olha as minhas telas sempre dizem isso, com as inspirações que eu tenho, né, principalmente do Monet, tá? Que parece que é aquela tela mais carregada de tinta. Então aqui, ó, a primeira camada da tinta, bem espessa. Eu trabalho sempre aqui com a espátula, né? E vou fazendo aqui a transição de cores que eu quero para a tela. Então, eu, gente, gosto de muito cuidado com a tela, nas bordas, aqui na lateral, né, de estar sempre bem pintada. Eu não gosto de vender as minhas obras sem uma moldura, porque eu acho que a moldura, ela valoriza muito a arte, né? A não ser, lógico, que o cliente me peça um quadro tipo painel como esse daqui, e ele pede daí sem a moldura por algum motivo, né? Ou porque ele não quer ele quer que a arte entre sozinha numa parede para destacar, né? De destaque. Por exemplo, se eu for colocar um quadro, claro, numa parede escura, talvez não há necessidade da moldura, mas mesmo assim eu gosto de colocar, tá? Mas isso não é uma verdade absoluta. Tem horas que pede, né? Que pede essa... Então aqui eu vou trabalhar com as cores mais claras até chegar em mais ou menos 2/3 da tela. Por quê? Por causa do ponto áureo, né, gente? Para você fazer essa transição aqui, deixar uma transição de cor para outra no meio, eu acho que não fica muito bem visualmente. Então eu sempre, nas minhas obras também eu faço isso, sabe? Eu vou ali até mais ou menos 2/3 para daí trabalhar, se eu tiver que trabalhar outra cor, né? Daí eu faço isso. Eu vim aqui, eu ainda estou trabalhando com bastante generosidade na tinta. Quando eu vou pegar a tinta do pote, eu gosto de limpar bem a minha espátula. Por quê? Para não sujar a tinta aqui dentro, que eu já misturei muitas vezes e acabei perdendo a cor da tinta, né? Então aqui, ó, mais um pouquinho. Você vê aqui, gente, que eu tô sendo generosa na tinta. Eu não economizo tinta para pintar o quadro, tá? Tem pessoas que economizam, mas eu não. Então eu vou aqui, misturo a tinta aqui antes um pouco e vou passando mais tinta aqui. Então eu vou carregando aqui de tinta. Tomar cuidado aqui nas bordas para não ficar feio. E vamos lá, mais um pouquinho.
coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Eu gosto sempre de pintar quando eu estou bem, sabe? Emocionalmente, estou feliz. Lógico que raramente também eu estou infeliz. E raramente também eu estou mal. Mas eu acredito muito que tudo que você faz, seja lá o que for, se você estiver fazendo com vontade, né? Com vontade que aquilo fique muito bem feito, que a sua energia passa para aquilo, seja lá o que for. Quando você faz o cabelo de alguém, uma unha, quando você faz uma massagem, quando você faz uma comida, quando você limpa a casa, ou quando você está treinando alguém, qualquer coisa que você faça na vida, eu acho que tudo que você faz com vontade, com apreço, com gosto, a sua energia vai para aquilo que você está fazendo. Então, o estar mentalmente, eu estou mentalmente unida com meu Deus, né? E eu sempre falo isso, que se fosse para eu pintar e não poder falar do amor que eu tenho por Jesus e do amor que Ele tem por mim, então nada me serviria. Por isso que as minhas obras falam do amor dele. Tanto amor que Ele deu tantas coisas para nós contemplarmos. Você já percebeu no mar a quantidade de vezes que aquela paisagem muda? Para a contemplação. Ele não gosta muito de ficar na mesmice. Então, Deus nos dá tantas oportunidades de a gente apreciar as obras dele. Inclusive nós, né, somos obras da mão dele. Então, eu fico fascinada quando eu vejo o pôr do sol, eu vejo uma flor desabrochar, no outro dia ela está aberta, no outro dia ela já está se desfazendo, depois torna a dar de novo. As cores das árvores, as cores da terra, a terra quando está molhada, a terra quando está seca. Então, para mim, assim, tudo é motivo de admiração e de contemplação. E é isso que eu gosto de passar nas minhas obras, sabe? Essa contemplação, essas mudanças de coisas que Deus nos dá para a contemplação. Olha só, limpo a espátula para você pegar um pouco de tinta. Aqui eu estou pegando um pouquinho do estilo, mais tinta branca. Gente, eu trabalho com tinta aqui de qualidade. Tinta que eu sei que vai durar por muito tempo. Ó, o estilo misturado com branco, gente, dá um bege maravilhoso, um bege iluminado. Então é isso que eu vou fazer aqui, né? Vou iluminar um pouco esse quadro aqui com esse tom. Então depois que eu passei, tornando a passar novamente um outro tipo de bege aqui. Sem fazer economia.
mostrar pra vocês aqui como é que está ficando, gente. Um pouquinho. Vou mostrar pra vocês como é que ficou, então, essa primeira parte. Ó. Então, tá indo um pouquinho abaixo do meio, tá? Então, agora, o que eu faço? Eu tenho que medir para ver se as duas partes estão mais ou menos no mesmo tamanho. Então, aqui tá com 65. Aqui está com 65. Foi no golpe de vista. Mas eu acho que eu vou baixar mais um pouquinho ainda. Para chegar ali nos 75. E não 65. Vai mais 10 centímetros aqui para baixo. Limpo aqui e espátula para pegar mais tinta. Misturo aqui um pouquinho. Dependendo do que eu quero fazer, eu misturo só um pouco a tinta para ela dar os nuances mais abertos, tá? Então, que é esse caso aqui. Então, eu não uniformizo aqui. Agora, só o branco.
Se aparecer algum, eu chamo de grume no quadro, você tira, tá, gente? Tira pra não ficar feio o quadro. Eu tiro, se aparecer grume, se aparecer, às vezes cai até meu cabelo, tem que tirar tudo, tem que deixar lisinho. Sem nenhuma interferência. Apareceu mais um aqui. Então a gente acha que é rápido, né, gente? Mas não é, tá? Não é tão rápido assim como a gente gostaria que fosse. Porque você tem que fazer ali observando o que você está fazendo, né? Dando uma boa olhada, por isso que eu estou usando óculos. Eu poderia até fazer sem óculos, né? Porque eu uso óculos para ler. Mas na hora de pintura eu gosto de usar óculos para ver tudo. Ver bem olhado. Olha aqui. Agora, pego minha mão e vamos medir novamente, para ver se está com 75. 70 centímetros. 70 centímetros. Mas está ótimo essa medida aqui. Então é isso daqui, gente, olha, eu fiz aqui essa parte só na espátula. Estão vendo aqui, ó? Na espátula. Agora, essa outra parte, eu vou virar a tela. Pra ficar melhor aqui pra vocês entenderem. E vou fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, eu vou derramando a tinta aqui, ó. Ela está bem espessa, ó. Ela não é líquida, tá? Então, eu vou derramar
tinta aqui. Vou pegar mais uma outra tinta. Então aqui, ó, eu vou diluir um pouco a tinta branca no pote. Meu diluente de médium aqui, um pouco deste e um pouco de água. Eu tenho esses potes aqui para diluir as minhas tintas. Só que eu vou, primeira coisa, esparramar essa tinta que está um pouco mais líquida. Acho que eu coloquei muito, vou ter que tirar um pouco. Então a gente acontece disso. Coloquei muita tinta, tirei. Esse bege aqui não é só para dar uma pitada de bege, não, coloquei muito. Aqui. Agora, vou entrar aqui com o branco. Você vê que a tinta não está totalmente líquida, né? Não quase nem sai do pote. E vou misturar um pouco aqui. Gente, isso aqui, lógico que eu sei o que eu estou fazendo. Mas é um pouco de intuição também, sabe? Eu sei no que vai resultar, porque eu já fiz vários, muitos. No começo foi difícil, porque muitas vezes eu não saía, eu ficava esperando para ver o que ia acontecer. Agora não, agora eu já sei trabalhar. Por isso que eu falei, é o desenvolvimento de uma técnica. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu pintei e deu errado. Né? Não saiu do jeito que eu queria, me frustrei, repintei telas, outras eu acabei jogando. Então assim, não foi muita experimentação para eu chegar nesse resultado de saber o que eu estou fazendo, de saber o que vai acontecer com a tela, com as tintas, as misturas de cores e tudo mais. Então, às vezes eu queria uma coisa, saía outra, mas agora não, agora eu já sei no que vai resultar. Então aqui, ó, misturei um pouco do bege com o branco, daí ficou o bege um pouquinho mais claro, que era isso que eu queria, tá? E as tintas com azul. Essa daqui já tá um pouco mais líquida, talvez eu tenha aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ó, tá um pouquinho mais líquida, mas eu vou colocar mesmo assim, e eu coloco outra com uma base mais forte. Essa daqui, acho que é mais clara. Deixa
Deixa eu ver. Opa. Não tá da mesma cor. Vou ter que achar um. Então, vamos ver este. É esse aqui mesmo. Essa cor. E esta cor. Então, vou ter que abrir isso aqui. Acho que tá melhor assim de abrir. Ao vivo é a coisa, gente. Eu não tô cortando nada aqui, tá? Buscando tinta, tá tudo aí pra vocês verem que é assim mesmo, porque... É isso daqui, ó. Opa. Então eu vou conduzindo aqui a tinta para onde eu quero, para fazer aquilo que eu quero, tá? Ó. Baixo. E agora eu vou misturando o branco aqui. Por isso que se chama, que eu dei o nome da minha técnica aqui, de espátula-líquida. Porque as pessoas que trabalham com a tinta líquida, que é o Art Fluid, elas só trabalham o Art Fluid. Ela tem pouca segurança em relação àquilo que vai ficar. Porque a tinta vai escorrer, a tinta vai para um lado, vai para o outro, vai misturar. Então ela vai misturar tintas, né? Eu acredito que é isso, né? Mistura de tintas, mas a tinta ela vai tendo uma reação conforme vai para um lado ou para o outro, né? Aqui não, aqui eu trabalho com a tinta líquida, mas tem uma massa mais espessa embaixo e também eu vou conduzindo a tinta para onde eu quero, eu exerço a função de artista mesmo na tela e não deixo só a tinta
fazer a arte por si só, né? Então eu conduzo essa tinta. E fico aqui na tela, se for preciso, 2 horas conduzindo a tinta, até ficar do jeito que eu quero. Então, por isso que eu chamei essa técnica de arte fluid, de espátula líquida, tá? Porque é trabalhar com a espátula e com a tinta líquida junto, né? Mas junto também tem a tinta mais mais espessa, né? Menos líquida. Então, é essa mistura de espátula com tinta líquida. Então, aqui vai mais um pouquinho de água nesse daqui. Água não, meu líquido aqui. Eu vou misturar toda essa tinta aqui que eu tirei da tela, né? Que eu vou usar agora. Daí eu não vou deixar ela muito líquida, né? Eu vou deixar ela um pouco mais espessa, eu digo. Mas que dê para eu conduzir com a espátula muito bem, tá? Então aqui, ó. Vou colocar de novo no pote. Porque eu tento não desperdiçar também material. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a tinta acrílica, ela seca muito rápido, vocês têm que saber trabalhar com ela. Senão você perde muita material. Vamos lá. Eu vou misturar de novo, ó, 2 cores para dar uma outra cor. Misturo bem. Vejo o que deu de cor. Eu ainda vou misturar um pouco de mais de azul, que está aqui. Acho que já tá bom. Daí aqui, ó. Vou fazer aqui uma linha. Só que agora eu vou tirar a medida novamente, porque não posso errar nessa situação aí, porque senão eu tenho que fazer tudo de novo. Então, vamos lá. 50 certinho. Agora eu tenho que limpar o pincel para não estragar essa tinta e venho aqui, ó, dando pequenas batidinhas para isso ficar bem certinho aqui. Você vê que a tinta não está escorrendo, mas eu consigo trabalhar com ela, ó. Ótimo, Vini. Isso mesmo, mão firme.
agora, novamente, mais uma camadinha. Opa! Daí eu esse azul aqui. É outro azul. Então, já saiu um pouquinho aqui da minha cor, eu vou ter que arrumar. Então, ó. E espalhar. Aí, mais uma vez este. Mais uma vezinha. E agora vou intercalar com os mais claros. Aqui vou ter que arrumar, dando pequenas batidas, porque aqui a tinta não está tão líquida, ela não vai, mas ela faz uma transposição entre uma tinta e outra, fica muito legal. Agora, uma branca. Por isso que se chama espatulico, gente, porque eu faço a tinta mais espessa e a tinta mais líquida para dar o efeito que eu quero no quadro.
Já vou aproveitando aqui pra fazer a lateral do quadro. Ó. É isso aí, ó. Se eu vejo que tá muita tinta de um lado, eu vou levando pro outro lado. Aqui, que é a branca, tá muito espessa, eu vou colocar mais um pouquinho do meu diluidor. Ó. Mais um pouco, acho que eu vou ter que tirar essa tampa aqui, vou ter que colocar assim, mais rápido. Gente, aqui tá assim, bem espessa mesmo a tinta, tá? Porque lembra que eu já passei um monte de tinta por baixo, agora eu tô vindo com a... É a terceira mão de tinta que eu tô passando aqui. E vai ter uma quarta ainda. Então, é isso. Vou aproveitar e já passar aqui. No outro lado também. E agora, nós vamos vir com o estilo. Deixa eu achar aqui onde que tá. Só que este daqui tem um segredinho. A minha borrifação aqui.
E mais um pouco deste. E agora mais um pouquinho do branco. Só o branco mais diluído. Mais um pouquinho aqui. Gente, olha, tá ficando bonito o negócio aqui. Bem bonito. Você entende que não é só arte fluide? Que é espatulado também? E que não é só espatulado, porque também trabalha com a tinta mais líquida? Por isso que eu criei esse nome. Um nome meu mesmo, para eu saber que não é uma coisa muito específica. Eu espero que você esteja gostando aí. É uma pena que é um quadro muito grande, eu não tenho como aproximar a câmera muito, porque se eu aproximar, vocês não vão conseguir, eu não vou conseguir deixar a tela inteira aqui. Mas o importante é que vocês estão sabendo aí como é que eu estou lidando com as tintas e lidando com a minha técnica. Lidando com proporcionalidade, lidando com cores. Por exemplo, ficou faltando um pouquinho dessa cor aqui. Vou colocar aqui um pouquinho. Então agora mais um pouquinho da
batidinhos aqui para ela incorporar na outra tinta de baixo. Um pouco mais de branco aqui pra cima, porque eu ainda achei que tá muito escuro. Gente, e é isso daí, eu terminei o quadro, tá? Depois, quando ele secar, eu mostro aqui pra vocês. Ficou do jeito que eu queria, tá bom? Beijão.